Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Só lembrando, às vezes a gente esquece de desligar o celular ou pôr no vibracol só para não interromper a palestra, tá bom, gente? Para quem veio a primeira vez, a gente dizendo que as palestras aqui nessa casa acontecem todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Quem quiser informar melhor sobre o horário, só dá uma olhadinha lá na programação, lá na frente, tem um papel colado lá sobre as programações, né? Sendo que às sextas-feiras, a nossa casa conta com um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, quem souber de alguém que está passando por essa dificuldade em casa, ou quiser indicar para o nosso trabalho, será bem-vindo. E esse trabalho, de certa forma, é mais reservado a esse público, não é para o público em geral, né? Então, é sexta-feira, às 7h30 da noite. E, eventualmente, se alguém quiser passar no plantão, é só vir mais ou menos uma meia hora antes da reunião e inscrever para poder conversar com o plantonista, tirar alguma dúvida, uma questão pessoal que esteja passando, que queira apoio ou uma orientação, né, à luz da doutrina espírita. Como nós sempre falamos, né, nossa casa tem a distribuição de 62 cestas básicas às famílias cadastradas, todo segundo sábado de cada mês, a partir das 9 horas da manhã. Quem puder colaborar com o gênero não perecível, é só colocar a colaboração lá na frente, que tem uma cestinha para receber. E também, como todos sabem, aos sábados, a partir das 17 horas, nós fazemos a distribuição de lanche para os moradores de rua das imediações. Claro que a finalidade maior nem é tanto o lanche, né? Mas também poder ter um contato, né? Você sabe que só isso não vai matar a fome, né? Mas pelo menos é uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa, né? De estar em contato, de estar conversando, às vezes estar encaminhando, falando de algum projeto que eventualmente os moradores de rua possam se beneficiar. Então, quem quiser colaborar, né, vai ser muito importante também. Às vezes a gente olhar um pouco para o lado, ver o problema de outras pessoas, ajuda a gente a ver que o nosso problema nem sempre é tão grande assim quanto a gente pensa, né? Ou ainda que seja realmente um problema digno de ser olhado, e também a gente vê que a gente não está sozinho, que tem outras pessoas também passando por dificuldades. Então, quem quiser conhecer, sejam bem-vindos aí também, né? Como vocês sabem também, a nossa palestra está sendo transmitida pela internet, então se eventualmente um dia vocês não puderem vir, há uma possibilidade de assistir, e mesmo essa palestra de hoje ela vai estar sendo gravada, quem quiser revisar ela, rever ela, ou indicar para algum colega assistir, é só dar o site da Casa do Caminho Santana. Os internautas também vão poder colaborar hoje com as perguntas, né? Sejam bem-vindos também nossos amigos internautas que estão nos assistindo, né? E agora, queridos irmãos, depois desses avisos iniciais, eu queria pedir para a gente fechar um pouquinho os nossos olhos, para a gente poder concentrar um pouquinho mais no ambiente aqui presente. Depois de termos vindo aí dos nossos trabalhos, das nossas lutas diárias, somos gratos ao Pai por cada oportunidade que temos de aprender. Muitas vezes não sabemos reconhecer que as lutas do dia a dia são grandes oportunidades para nós nos desenvolvermos, para nós superarmos as nossas dificuldades. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome, refletindo um pouco mais na tua palavra, nos teus ensinamentos. Tão bom poder, numa noite assim fria, poder aquecer um coração do outro, poder estarmos pensando em como nos melhorarmos, e como melhorarmos um pouco mais esse mundo. Nosso mundo é tanto a se fazer, mas se cada um de nós fizer a sua parte, com certeza o mundo há de ser melhor. Obrigado, Pai. Esteja conosco nesse encontro, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Então, queridos irmãos, hoje, com muita alegria, nós vamos receber o nosso querido companheiro João Alberto. Ele é palestrante, autor de livro, né? E, inclusive, ele vai estar ao final da palestra autografando o livro dele. Não sei se aqui até mostrar, né? Um amor diferente, nossas escolhas, né? O livro que ele é esse mesmo, né? E também tem o Renúncia de uma Paixão, né? E o tema da palestra de hoje é Nossas Escolhas, que é do livro Um Amor Diferente, né? E seja bem-vindo, João.
Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Que os amigos espirituais da Casa André Luiz me perdoem, porque eu deveria estar em trabalho lá, mas também estou trabalhando aqui, né? Então é sempre bom a gente estar reunido com amigos e reencontrando amigos que há muitos anos a gente não nos via e hoje a gente está vendo aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui, porque esse momento está sendo muito especial para mim. A cada palestra que a gente vai fazer, no lançamento do livro, a gente aprende um pouquinho mais. Porque as experiências que nos são passadas são, assim, algo incomparável. Não tem palavras para medir, não tem, sabe, não tem... você não consegue decifrar a energia que você recebe do público, a energia que você é envolvido naquele instante que você está fazendo a palestra. Ao mesmo tempo, estão sendo irmãozinhos nossos sendo socorridos, aqueles que não querem que a palestra se realize por o tema ser tão importante assim. Tem uma pleia de amigos aí que não querem, mas por outro lado tem a bênção do Pai que coloca os amigos espirituais nos ajudando. Então eu estou aqui para falar dos meus livros, sendo Um Amor Diferente em Nossas Escolhas, pelo espírito do Augusto César Vanucci. Augusto César Vanucci, para quem não se lembra, ele foi o diretor da Rede Globo de televisão, da TV Bandeirantes e da Manchete. Ele sempre esteve envolvido com programas que levassem a fé, a mediunidade. Para vocês terem uma ideia, ele saiu da Rede Globo de televisão ganhando 1/10 do que ele ganhava para ir a Bandeirantes e fazer a Terceira Visão com o Luiz Antônio Gasparito. Olha a missão desse espírito. E ele praticamente nasceu ao lado do Chico Xavier. Chico Xavier, quando trabalhava na Casa da Lavoura, ele levava o Vanucci para tomar conta, porque não tinha com quem ficar o Vanucci, então levava o Vanucci. E naquela época o Vanucci, a família do Vanucci era católica, mas desde os 3 anos o Vanucci cantava muito. E os médicos, e o pai já estava perturbado, porque todo lugar que o Vanucci ia, ele começava a cantar. Aquelas músicas da época lá, que eu não me lembro qual é, né? Porque eu não sou daquela época, mas enfim, o pai já estava ficando chateado, porque todo mundo já estava incomodado. E naquela época os médicos falavam, aí vamos operar da apendicite. Qualquer coisa opera da apendicite que a criança fica boa. Aí a dona Maria Cravo, uma das baluartes da doutrina espírita de Minas Gerais, falou, não, o Vanucci não tem que operar da apendicite, ele está com um problema no pulmão. Cuide, porque senão ele vai ficar tuberculoso. Aí o pai, ouvindo aquilo, levou ao médico, foi tirado uma radiografia, realmente o Vanucci estava com um problema no pulmão. A partir daquele instante, então, os pais, os familiares, começaram a estudar mais a doutrina, e foi daí que a coisa começou. Mas Vanucci sempre teve uma mediunidade desde criança, assim como a maioria de nós, né? Não sei se ele foi coroinha igual eu, mas enfim, estava lá, né? Ao lado do Chico Xavier. Olha que bênção, né? Ao lado do Chico Xavier. E recentemente nós tivemos, na semana passada, no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, fazendo esse lançamento aqui. O Vanucci fundou há mais de 20 anos atrás, antes dele desencarnar, uma reunião onde se estudasse o Evangelho, a espiritualidade. E quando você adentra no teatro, você sente a outra vibração. É como se você estivesse entrando numa casa espírita. Então a vibração foi realmente muito emocionante, e encontrar os amigos do Vanucci que lá foram prestigiar, né, esse trabalho. E eu fui um mero instrumento na história do Flávio e do Guilherme, que foram atendidos nos trabalhos de terça-feira, hoje, nas casas do André Luiz. Hoje o Flávio e o Guilherme, para quem não leu, para quem vai ler, eles são trabalhadores da casa André Luiz, resgatando esses irmãos. Assim como o Vanucci hoje, ele é das pessoas chaves responsável na recuperação de jovens drogados e que desencarnaram de uma forma violenta, ou através do sexo, ou através da bebida, enfim. Ele usa a arte, o teatro, a música, na recuperação desses jovens. Então esse é o trabalho do Vanucci lá do outro lado. Um Amor Diferente, essa é a história. E o outro livro
que foi relançado agora pela editora Chico Xavier de Minas Gerais, que foi relançado esse mês, Renúncia de uma Paixão, pelo Frei Antônio Maria, que se passa na época da Inquisição. É um romance muito bonito, onde um jovem, ele renuncia a um grande amor, ele vai seguir a carreira do monastério. E aí é que a coisa pega. Porque na realidade o amor é tão forte que acaba acontecendo alguma coisa, ele é médium também, e acaba perdendo a mediunidade por abuso. Eu não vou dizer para você quem é esse jovem aqui, mas vocês mais ou menos vão saber, né? Mas a mediunidade é essa. A mediunidade ela é isso, ela permite que você faça regressões e fique sabendo um pouquinho da sua vida, dos seus erros e dos seus acertos. E nós estamos aqui agora tentando acertar, né? O que se fala esse romance? O livro fala do preconceito, da sexualidade, do amor, da necessidade da lei do perdão, né? É um livro que ele aborda, além da pedofilia, né, do abuso, ele aborda a influência do plano espiritual superior naqueles casos onde o amor é sincero, onde o amor é verdadeiro. Ao mesmo tempo, Vanucci é muito feliz em colocar a interferência do plano inferior naqueles onde o abuso sexual existe. Aqueles irmãos que se desregram na vida e acabam se vendendo. Então, há os dois lados, o amor puro e o amor que é comercializado. Vocês vão ver. E o mais importante de tudo isso daí é da necessidade da autoaceitação e do auto-perdão. Porque se eu não me perdoar, eu não vou perdoar aquele que ama ou que pensa diferente, né? Vamos lá. Quando nós nascemos, será que nós já trazemos o nosso destino traçado? É uma pergunta que eu faço a vocês. Será que tudo que acontece na minha vida tinha que acontecer? Vamos ver, né? Quando eu estava para reencarnar, lá do outro lado, quando eu desencarnei, houve aquela adaptação, né? Porque você vai para o céu, centro espírita do umbral, e fica lá um bom tempo, né? Até que aparece um anjo na vida da gente, a Sandra, e vai lá e resgata o João. Aí o João não vai para o nosso lar, né? Vamos falar outra colônia, né? Vai para o Novo Amanhecer, e lá o João começa a estudar, a questionar o que ele acertou, o que ele errou na vida. Tudo bem, lá ele tem o preparo dele, e passa alguns anos. Até que a Sandra chega e fala assim: Joãozinho, está na hora de você reencarnar. Eu falei: Sandra, eu não quero não, Sandra, está tão bom aqui que eu vou fazer naquele planeta que está todo mundo guerreando lá, né? Aqui não tem dinheiro, aqui é tudo, né, é maravilhoso. Não, mas você precisa. E aí, meio que a contragosto, né, o Joãozinho vai para o departamento de preparar lá o novo reencarne. E aí o João vai conhecer a família dele. Quem serão os meus pais, né? Quem serão as minhas irmãs? Olha, eu ia falar, as minhas sogras. A minha sogra. Os meus cunhados. Quem serão, né? E aí a gente fica sabendo quem é. Aí eu falo para a Sandra, mas eu não queria essa pessoa. Mas, João, você tem que ter essa pessoa na sua vida. Porque essa pessoa foi importante para você no passado. E você vai ter que conviver com ela. Tá bom, meio a contragosto, o João se prepara para reencarnar. E o João renasce. Eu sempre brinco o seguinte, que eu cheguei para ela e falei assim: eu quero nascer na Itália. Eu quero casar com a Sofia Loren e quero ter 5 filhos. Por que Sofia Loren? Que é porque é do nosso tempo, né? Senão eu ia falar da Ana Hickman. Mas não. Aí ela vira para mim e fala assim: primeiro que você não vai nascer na Itália, você vai nascer no Brasil. Segundo que você não vai casar com a Sofia Loren, porque ela já reencarnou há muito tempo e já o destino dela já está traçado. Então você vai nascer no Brasil, vai ter 2 filhos e, enfim, você vai ter que conviver no Brasil. Aí tá bom, João vem. Só que quando nós nascemos,
Por mais amparo que a gente tenha do plano espiritual que nos acompanha, da família, nós temos a interferência do meio. Ou seja, da sociedade, da escola, dos amigos. Eles interferem no nosso caminho. E se a família não tiver uma estrutura cristã, eu não vou dizer nem espírita, eu vou dizer cristã, ela não dá o apoio necessário aos filhos. Né? Então, é difícil para um espírito endividado, como nós, nascer numa família onde o amparo não é dado. Onde os ensinamentos do Cristo, acho que tem gente lá, onde os ensinamentos do Cristo não é colocado em prática. É muito difícil. E quando então as pessoas pensam diferente? Porque nós temos o livre-arbítrio. Né? Nós podemos, eu não quero ser doutor, eu quero ser protético, eu não quero ser professora, né? Eu quero trabalhar com moda. Enfim, você programou uma coisa lá, mas você chega aqui e você muda. E você faz as suas escolhas. E você faz as suas escolhas também na parte da sexualidade. Por que isso, gente? Porque nós somos espíritos em evolução. A espiritualidade diz que há necessidade de nós passarmos por experiências no corpo masculino e no corpo feminino. Para que a gente possa tirar essa carcaça, vamos dizer assim. Nós precisamos das duas experiências. Mas e quando a pessoa vem de várias reencarnações num corpo masculino ou feminino, e ela vem justamente num corpo diferente. Mas a gente sabe que a sexualidade ela está no espírito, ela não está no corpo. Quantos irmãos a gente conhece que não se aceitam no corpo em que estão? Muitos. Por quê? Está aqui dentro, ó. Então não é falta de vergonha a pessoa não se aceitar naquele corpo. Eu tenho eu posso dar um exemplo, que eu não vou citar o nome, mas eu tenho um amigo que ele é padre. E ele falou para mim, desde criança ele não se aceitava no corpo que ele veio. A família é super religiosa. Ele falou assim, namorar eu não quero, eu vou entrar para a igreja. E aí, a coisa tornou-se pior. Porque esse tipo de problema está em todo e qualquer lugar. Está dentro da nossa família, está dentro do quartel, porque eu sou militar e na minha época tinha, está dentro da religiosidade em qualquer local. Porque nós somos seres humanos e estamos em evolução. E hoje ele vive em tremendo de um conflito por causa disso. Né? Mas quando a família apoia, é diferente. A pessoa sabe enfrentar o problema. Agora, quando ele não tem no pai o diálogo, quando ele não tem na mãe ou nos irmãos aquele conta comigo, ele acaba se fechando e acaba caindo numa angústia e numa depressão muito grande. E por muitas vezes acabam cometendo suicídio. E daí, eu pergunto a vocês, qual ou quem é o responsável por esse irmão que cometeu suicídio? Pela fraqueza dele. A família. A família deveria ter dado o apoio. Você escolheu ser isso, tudo bem. Você é meu filho, eu o amo, você me ama, é uma boa pessoa, eu vou continuar a te amar, não importa a sua opção que você fez. Eu estou aqui para falar de um problema que existe. Eu não estou levantando a bandeira de ninguém. Simplesmente é um problema que está aí, que existe desde que o mundo é mundo. Né? A sociedade, ela elege um padrão de normalidade. E aquilo
ela taxa como isso é certo. O que passou disso é errado. Né? E muitas vezes essas pessoas elas são excluídas e elas pagam um alto preço, inclusive pela vida, com a vida. Quantos de nós não fomos, hoje está muito em moda o bullying, quantos de nós não sofremos brincadeira de mau gosto quando era criança, porque usava óculos, porque era baixinho, gordinho, porque não era tão inteligente, porque era negro, porque era japonês? Quantos de nós? Tudo isso aí vai ficando marcado dentro da pessoa. Se a pessoa não souber lidar com aquilo, acaba se tornando um grande problema no futuro. Né? Então, o Vanucci ele é tão feliz que ele não aborda só esse preconceito, ele fala do preconceito em geral, que nós não podemos ter preconceito por nada, porque nós não temos o direito de julgar. Só quem julga é o Deus Supremo. Ele é o juiz, nós não. A sociedade, ela evoluirá quando os homens aceitarem as diferenças, amar a todos e colocar em prática a lei de aceitação, do amor e do perdão. Nós estamos num momento de transição. Esses dias uma mulher falou para mim, puxa, mas o mundo está pior. Não é que o mundo está pior. Acontece que hoje é dado mais ênfase às coisas ruins do que às coisas boas. A violência sempre existiu, de uma forma ou de outra. Ela sempre existiu. A ganância sempre existiu, de uma forma ou de outra, mas hoje é dado mais destaque. Você assiste um jornal hoje, você não vê coisa boa, é só coisa negativa. E nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta em que ele está mudando. Então tem que haver uma limpeza. Para quando você vai limpar uma roupa que está muito encardida, você coloca um detergente bem forte, né? Então, através do sofrimento, de tudo que está acontecendo, a revolta da natureza, aos poucos os espíritos vão sendo eliminados. E aqui somente ficarão os bons. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 11, ele fala o seguinte: erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. No campo do amor, o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Um dia o homem entenderá que há diversas formas de amar. André Luiz está dizendo isso há mais de 50 anos atrás. E hoje nós estamos vendo, né, que inclusive com leis, onde estão sendo protegidas essas pessoas que assumiram um relacionamento igual, que querem ser felizes, que são espíritos em evolução, que vieram aqui para ser felizes e não para sofrer. E muitos deles sofrem terrivelmente porque não aceitaram-o na família. Mas não é só o André Luiz que diz isso, não. Raul Teixeira, grande palestrante brasileiro, em um DVD chamado Homossexualidade e Prostituição, ele diz o seguinte: não haveria problema nenhum para o homem ou para a mulher assumir a sua opção sexual se a sociedade tão hipócrita não a condenasse. Toda pessoa condena aquilo que está dentro dela, aquilo que ela não tem a hombridade de colocar para fora. Então ela condena, ou no filho, ou no vizinho, ou no amigo, ela condena, mas dentro dela ela tem um problema. E muitas vezes até pior, só que ela é tão fechada que ela tem vergonha de expor aquele problema. Então é mais fácil eu condenar a pessoa do que eu realmente falar, Sandra, eu tenho esse problema assim, sabe? Né? Ou seja, é uma fraqueza do espírito em se assumir. E nós devemos nos conhecer, nós devemos nos perdoar. Porque daí a gente vai se melhorando.
não ter a vergonha de mostrar as suas fraquezas, assim como você gosta de mostrar as suas qualidades, mostre também que você tem os pontos negativos. Nós sabemos que a homossexualidade, ela está presente desde a Grécia Antiga, em Roma, no Egito, onde existiam templos, onde eram saudados os deuses do sexo. Era normal, a Roma Antiga, nos tempos antigos, a família que se sentia orgulhosa em ter um filho que era amante do imperador, uma filha que era amante da imperatriz. Naquele tempo era normal. Então, para que eu vou condenar uma coisa hoje? Não é? E nós não podemos esquecer de que a energia sexual, ela está no espírito, como nós falamos. Ela não está no corpo. Agora, por que existem determinadas pessoas que nascem com dois sexos? Os hermafroditas. Por que determinados homens nascem com útero? Vocês já questionaram isso? Será que foi... Não é, é um teste. Só que nós não vamos aqui questionar por que Deus permitiu que a genética agisse daquela maneira. Não cabe a nós aqui questionar. Mas nós temos exemplos, inclusive na minha família, não. Na onde eu morava, aqui no Mandaqui, um rapaz que ele nasceu com útero. E ele foi criado como menino. Aí depois, com o passar do tempo, ele foi feita uma coleta na família, nos amigos, e ele fez a cirurgia. Mas nesse caso, a família deu apoio. Em outros casos, a família vai logo e corta o mal pela raiz. Os médicos às vezes falam, não, vamos optar pelo mais fácil, corta o sexo masculino e fica-se a menina. Aí depois cresce o espírito não se aceitando como menina. Para nós que somos espíritas e trabalhamos em trabalho de obsessão, a gente vê muito caso disso, né? Muitos casos assim, onde a pessoa não se aceitava com o corpo que tinha. Por quê? Foi feito uma cirurgia errada, no momento errado, não esperou a criança crescer e ela decidir. Ou faz exame para ver qual que é o mais positivo, é o masculino ou o feminino, enfim. Não se esperou, quis logo cortar o mal pela raiz. E aí aconteceu um grave erro, suicídios ou outras coisas mais. Então, a família, ela tem uma função muito importante quando se depara com essas diferenças. Hoje em dia, muitas famílias, muitos pais não aceitam, mas aceitam que seu filho seja um drogado. Aceita que seu filho seja um assaltante de banco. Para ele é como se fosse uma medalha. Meu filho é bandido. Mas não aceita um filho que muitas vezes é carinhoso, é amoroso, só porque fez uma opção sexual diferente do que ele julga como normal. Para não passar pela vergonha dos amigos, ele bota o filho para fora. Ou a filha. A internet, nesses casos, ela nos ajuda muito. E eu vou relembrar aqui um caso que me foi passado por um amigo, é que o pai tinha 5 filhos. Né? 4 filhos eram aqueles caras fortão, machão mesmo, e um era afeminado. Era a vergonha da família. E o pai colocou esse filho para fora. Tudo bem. O menino foi viver a vida dele, arrumou um companheiro, fez a sua vida, dignamente, foi viver a vida dele. O tempo passou. O pai ficou viúvo, os filhos se casaram e o pai adoeceu. Nenhuma das 4 noras quis cuidar do velho. Imagina esse velho, esse trambolho dentro da minha casa, não. Quero mais é que ele parta logo dessa e deixe o que tem aí para nós. Pergunta, quem foi que cuidou do pai? Aquele que ele botou para fora. Ele e o companheiro dele.
receberam o pai na sua casa. Esse meu amigo diz o seguinte, quando esse amigo dele começou a falar, no primeiro banho o pai chorava. De vergonha, não, de remorso. Porque aquele que ele havia condenado estava ali, estendendo os braços para ele, cuidando como se fosse uma criança. Ele e o companheiro dele. Esse pai ainda teve a felicidade de resgatar, vamos dizer assim, um erro que ele cometeu no passado. Né? De condenar o filho, de pôr o filho para fora. Porque não eram machões igual aos outros. Quantos casos não existem assim, gente? Que a gente sabe? Não é? Jesus condenaria um casal de homossexual que adotasse uma criança? Ou Jesus abençoaria? Há um tempo atrás nós vimos num telejornal um casal de Minas Gerais que vivem há 15 anos, eles tiveram uma filha. Através de uma inseminação artificial de um deles com uma prima, nasceram 2 crianças belíssimas. E estão lá, o nome do pai, A e B. Muitas pessoas condenaram aquilo, onde já se viu, mas é a evolução do mundo. É o que André Luiz aqui diz. O homem entenderá que há diversas formas de amar. Por outro lado, logo a seguir, a gente vê no mesmo telejornal 2 jovens que cometeram um aborto e jogaram a criança. Ou então, em outros telejornais, ou então nos nossos vizinhos, onde o homem tem 2, 3 amantes e a mulher também. Então, qual lar Jesus abençoaria? Um lar onde seres iguais adotaram e amam os filhos? Ou aquele lar onde não há o amor, onde não há a harmonia, onde não há a sinceridade? Consciência de cada um responde. Né? Quando Jesus falou o seguinte, ele chegou no local onde estavam tentando apedrejar a mulher adúltera. Aí ele quis saber o que estava se passando. Eu não vou falar que eu estava lá. Mas nós estávamos lá, tentando apedrejar a mulher adúltera. Aí Jesus falou, por quê? Porque ela foi pega em adultério. E aquilo era crime. O homem poderia, sim, cometer o adultério. A mulher não. Né? Aí Jesus vira e fala assim, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Pouco a pouco. Saiu um, saiu o Luiz, depois saiu eu, depois saiu você, depois saiu você. Você era homem naquela época. E ficou só Jesus e a mulher. Né? Aí ele falou o seguinte, minha filha, onde estão aqueles que queriam te apedrejar, que queriam te condenar? Desapareceram. Então vá e não peques mais. E nós estamos, gente, usando as mesmas pedras que nós tentávamos atirar, ou que muitas vezes atiramos, nós estamos fazendo a mesma coisa com o nosso parente próximo. Ou um filho, um pai, um irmão ou um amigo, condenando-o por ele pensar diferente. No lançamento do meu livro na FENAC, eu fiquei muito emocionado, primeiro pela coragem da pessoa. Depois que eu dei a palestra, eu falei, alguém tem alguma coisa a falar? Um jovem, ele se levantou e falou, posso falar? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu sofro preconceito por ser homossexual. E segundo, por ser negro. E terceiro, muitas casas espíritas não me aceitaram. Eu já esperava mais ou menos uma pergunta dessa. Você tem que estar preparado. Né? Aí, vamos começar a ouvir? Aí eu falei, meu irmão, seguinte. Relembrando uma das fundadoras da Casa André Luiz, num dos cursos de aprendiz do Evangelho, assim que eu entrei na Casa André Luiz, em 1982,
ela foi dar um ciclo de palestra para nós e ela falou o seguinte, a dona Ana Gaspar, que está lá do outro lado ajudando a gente. Não espere encontrar santos, entre aspas, né? Num centro espírita. Aqui estão os mais necessitados, os mais endividados. E é verdade. Muitas vezes a pessoa, porque está aqui, ó, dirigindo a palestra ou está fazendo a palestra, ele se sente o bambambam. Eu sou melhor do que a senhora. Ah, só quando eu morrer eu vou para o céu. Centro Espírita do Umbral. A senhora vai para o nosso lar, mas eu vou para o céu. Não é? Então as pessoas mudam. Porque estão numa casa espírita, ou não vou nem dizer numa casa espírita, mas estão em outra religião, numa posição qualquer, ela se julga superior. E nós espíritas, como sendo os trabalhadores da última hora, como diz no Evangelho, nós não podemos ser iguais às outras religiões e condenar esses irmãos. Seja qualquer tipo de preconceito, você tem que acolher esses irmãos. Porque esses irmãos têm amor no coração. E eles vieram ali para aprender o Evangelho, para colocar em prática esse amor. Só que muitas portas foram fechadas a eles. E nós não podemos fechar a nossa porta. Porque nós somos como é que se diz, a casa do caminho. Onde Pedro, onde os apóstolos pregavam, ensinavam a população. Nós somos uma extensão da casa do caminho. Quando Jesus falou aos apóstolos, né, quando ele apareceu lá, que Tomé foi tocar a ferida dele e tudo mais, ele falou, vão e preguem o Evangelho àqueles que necessitam. E nós estamos aqui hoje justamente falando do Evangelho do Cristo. E o Evangelho do Cristo, ele fala de amor, ele fala de perdão. Então eu não posso usar as mesmas pedras e apedrejar os irmãos que pensam e agem diferente daquilo que eu taxei como normalidade. Eu não posso fechar a minha casa espírita, o meu coração, a um filho, ou a um sobrinho, a um amigo, que fez uma opção diferente. Porque eu sei o que foi que aconteceu no passado para a gente se cruzar. Os nossos caminhos não se cruzam por acaso, a gente sabe disso. Se nós estamos aqui é para um aprender com o outro. Eu sempre tenho alguma coisa para ensinar, mas tenho muito que aprender. Eu sempre tenho que amar, mas tenho muito que perdoar. Se eu não amar a mim mesmo, me aceitando como eu sou, com os meus defeitos e as minhas qualidades, eu não vou amar o meu anjo da guarda que está aqui. Consequentemente, não fica com ciúme não, tá, Silvio? Você é o protetor de todos nós, tá? Consequentemente, eu não vou amar a Deus. Jesus já falava, se você vai fazer uma oferenda e tiver alguma coisa contra seu irmão, não deixe a oferenda no altar. Vá, volte, faça as pazes com eles e depois você faça a oferenda. No tempo de Jesus também havia preconceito das religiões. Por que quando Jesus curava um aleijado ou um cego, ele falava, meu filho, agora vai e se apresente ao sacerdote? Vocês sabem por quê? Eu não sabia. A gente vai aprendendo, né? Acontece que as religiões, os templos do passado, os sacerdotes, eles pensavam o seguinte, toda pessoa que é aleijada, ou que é defeituosa, ela, espiritualmente, ela é um espírito mau. Ela não tem, ela não pode entrar num templo e fazer a sua oração ou a sua oferenda. Olha o preconceito religioso. Por isso que ele falava, agora vá e se apresente ao sacerdote, porque agora você está curado, você não tem mais aquele defeito, você pode entrar no templo. E esse preconceito ainda continua até hoje, né? Nós continuamos com esse preconceito. E nós estamos aqui para reviver o Evangelho de Jesus e não para praticar os mesmos erros que nós cometemos. Pô, eu estava comentando com o Luiz, nós já passamos na época do fogo lá, da pedra lascada, depois nós perseguimos os cristãos, depois nós guerreamos em nome do Cristo. Tudo isso.
E agora a gente está aqui tentando vivenciar o Evangelho do Cristo. Tentando passar alguma coisa e aprendendo muito mais. Ser cristão não é fácil. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar. Para alertar, João, pensa bem no que você está fazendo. Perdoe. Aproveite a oportunidade de perdoar. Aproveite a oportunidade que você está tendo de falar para o teu filho, não importa, meu filho, o que você fez, a sua opção sexual, não importa, eu sou seu pai, eu te amo e você me ama. Isso que é o importante. É o amor entre as pessoas. É isso que Jesus quer de nós. João não. Desculpa. João, presta atenção no que você está falando aqui. Pedro, o evangelista, diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Frase curta, porém de uma luminosidade muito grande, de um grande significado. Quem estará mais pecando, meus irmãos? Eu tenho um amigo que ele vive com outro companheiro, só que ele tem um projeto social que atende mais de 450 crianças abandonadas. Esse amigo é respeitado em toda a região, por todas as religiões. E ainda tem algumas pessoas que criticam. Né? Aí eu pergunto, quem está sendo mais cristão? Eu que estou criticando ele por ele ser um homossexual? Ou ele que está colocando em prática o amor do Cristo para aquelas 400 e poucas crianças e mais as famílias? Quem está sendo mais cristão? Ele que está aproveitando o tempo e evoluindo, ou eu que estou perdendo tempo em tomar conta da vida dele? A gente tem que começar a pensar nisso daí, porque os exemplos são muito grandes. O que se passa entre duas pessoas não diz respeito. Se elas respeitam a sociedade, se elas se amam, se respeitam verdadeiramente, se há um amor realmente puro, é abençoado, como nós vamos ver logo a seguir. Agora sim, o apóstolo João diz o seguinte: aquele que ama seu irmão está na luz e não há escândalo. Aquele que ama seu irmão está na luz e não há escândalo. E um outro espírito evoluído, Emmanuel, diz o seguinte, falando sobre esse versículo: quem ama ao próximo acima de tudo compreende. Ô palavra danada. Compreender. Sabe compreender. Então, se eu amo meu filho, se eu amo o meu amigo, o meu vizinho, não importa, eu sei compreender a dor que ele passa. Né? Nós vamos perder a oportunidade de perdoar e de amar nessa vida por um simples preconceito? Será que não está na hora da gente acordar para a realidade e ver que o mundo está mudando, as leis estão mudando, e hoje é crime a homofobia? Assim como outras coisas também é crime, estão sendo crime, né? Estão se tornando leis. Eu tenho que mudar. As leis estão mudando. São feitas pelos homens? Sim, são feitas. Mas elas estão aí para ajudar a humanidade a se melhorar. Então eu tenho que seguir as leis. Eu tenho que me adaptar, senão eu vou para um planeta inferior ao da Terra. Né? Quando desencarnar. Eu tenho certeza que vou ver muita gente aqui lá no céu. Junto comigo. Né? Eu tenho certeza. Mas tudo bem, vamos nos melhorar para a gente não ir para o céu. Né? Para a gente ir para um nosso lar, um novo alvorecer, não pode, uma outra colônia, mas não para o Centro Espírita do Umbral. Que daí vai estar o Mozart lá. Ele vai estar nos doutrinando. Vocês já pensaram isso? Não é? Eu tenho que mexer com todo mundo, principalmente com quem eu conheço, né? Então, a gente
tem que começar a pensar diferente e aceitar as pessoas que pensam diferente, porque isso daí pode estar na nossa família. Tá? Eu tenho até quando, Sandra? 5:09, tá. Meus amigos, a gente sabe que Jesus é um médico maior. Ele sabe de todas as nossas dores. E somente o amor cura todas as nossas dores, todas as nossas cicatrizes se transformam em luz. Então ele nos deu o remédio. Amai o próximo como a ti mesmo. Amai o Pai. Perdoai 70 vezes 7. Não é um número que dá, eu nem sei quanto dá. Não importa, mas é infinitamente. Não perder a oportunidade, porque vocês já pensaram a minha decepção ao saber que eu condenei, que eu botei um filho para fora porque ele fez a opção sexual diferente, e depois eu chegar do outro lado, o meu anjo da guarda chegar para mim e falar assim: Joãozinho, você colocou fulano para fora. Vamos ver na vida passada, no seu álbum de recordação, quem foi ele? Me ajudou, me ajudou, me ajudou, me ajudou, me ajudou. Agora ele precisava que você o ajudasse. E o que você fez? Botou ele para fora por um preconceito ridículo, atrasado, de pessoas que querem permanecer, digamos assim, marcando o passo, enquanto o mundo evolui, enquanto a sociedade evolui, enquanto no coração do homem está germinando aquela semente do amor que Jesus plantou, essas pessoas permanecem ficar na dureza e na frieza do coração. Simplesmente para não dar o braço a torcer. Eu sou machão. O meu filho tem que ser machão também. Ou eu sou feminista, minha filha tem que ser também. O Raul Teixeira faz uma brincadeira com os amigos dele. Ele diz o seguinte: para aqueles que não aceitam a necessidade de se nascer homem, mulher e tudo mais, que quando esses companheiros desencarnarem, eles vão encontrar do outro lado, no caso dos homens, né? Você vai encontrar do outro lado aquela fila de cara, tudo fortão, bigodudo, gaúcho, baiano, cearense, tudo ali, ó, esperando por você. Aí eles perguntam para o Raul por que eles vão estar esperando por mim. Simplesmente porque nas outras encarnações você foi mulher deles. E aí? Você vai sair correndo, negão? Não é? Há essa possibilidade? Claro que há. Porque nós temos que passar pelo corpo masculino e pelo corpo feminino. Pelo corpo masculino, para a gente adquirir o poder da luta, da garra. E no corpo feminino? A doçura da maternidade. Falar mais com o coração. Vocês já perceberam que os espíritos evoluídos, eles falam mais docemente? Eles têm como se fosse uma coisa angelical nos seus atos, na sua voz. Eles fazem, eles transmitem luz. Não é aquela coisa grosseira do cara rude. Então nós precisamos passar pelas duas experiências, no corpo masculino e feminino. Então não vamos condenar a esses irmãos que estão passando por um problema de não aceitar o corpo em que estão hoje. Se você tem um problema na sua casa, onde o filho está desregrado, chame-o para uma conversa. Porque daí ele vai estar prejudicando a sua saúde e o seu perispírito. Aí sim ele vai estar, como eu vou dizer, adquirindo mais dívidas ainda. Mas agora, se o seu filho, o seu amigo, optou por ter uma união com o mesmo sexo, onde há respeito, onde há harmonia, onde há o verdadeiro amor, não vire as costas. Apoie. Porque muitas vezes ele está sendo mais verdadeiro no seu amor do que nós. E eu não posso falar assim: dessa água não beberei, porque amanhã depois eu posso nascer assim. Há dias atrás, no trabalho de desobsessão, numa terça-feira, veio uma entidade raivosa, macho, e falando um monte, que ele instigava
a população a ir contra os homossexuais, a agredirem e tudo mais. E aí, com muito custo, foi mostrado para ele, olha, veja quem você foi na vida passada, em outras vidas. Você foi uma mulher também. Há necessidade disso. O cara não aceitava. Com muito custo, ele foi falado para ele o seguinte, olha, você terá que reencarnar, meu irmão. Mas eu vou nascer homem de novo. Tudo bem. Eu quero conhecer a minha família. Não foi mostrado a ele a família que ele iria reencarnar. Como eu tenho evidência, eu achei estranho. Por que será que não foi mostrado? Mas tudo bem. Já está lá. Ele foi retirado, provavelmente vai voltar em outras oportunidades. E depois que terminou o trabalho, a dirigente começou a perguntar uma coisa ou outra, uma médica que tem evidência falou. Não foi mostrado a família que ele vai reencarnar. Cadê o primeiro? Não fez? Não foi mostrado a família que ele foi reencarnar, por quê? Ele vai ser filho de mãe solteira e quem irá adotar vai ser um casal de homossexual. Então, a lei divina, ela não falha. O que nós fizermos, nós vamos resgatar. Então, você veja bem a oportunidade que esse irmão terá em receber o carinho, em receber o amor de dois pais, né? E sendo que no passado ele possivelmente tenha perseguido-os. É a mesma coisa nós. Se nós olharmos lá atrás, nós perseguimos os cristãos. Nós queimamos muitos na fogueira. E hoje, graças a Deus, a gente está tentando apagar essa fogueira. A gente está tentando ser seguidor e não perseguidor do Cristo. E para terminar, meus irmãos, porque eu sei que vai vir pergunta, né? Vai. Eu vou terminar com o prefácio desse livro aqui, que foi feito pelo Marcos Alberto Ferreira, que ele é juiz de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: a grande mensagem é que o amor pode estar em todos os lugares e, quando puro, sempre une as almas com a luz do Cristo. Pensem, reflitam. A vida está aí. Nós temos essas oportunidades de ajudar a todos os irmãos que passam por qualquer tipo de preconceito. Então vamos começar a tirar de nós esse preconceito, seja do homossexualismo, seja de cor, de credo. Eu sou palmeirense, tem uma porção de corintiano aqui, mas somos tudo gente boa, né? Aí, ó, sou virtuoso, tá vendo só? Sou virtuoso, né? Então, mas a gente se dá bem. E é isso que a gente tem que aprender. Aceitar as diferenças e aceitar as escolhas daqueles irmãos que pensam e que fizeram uma escolha diferente do que a maioria pensa. Mas vamos aceitar, porque é uma falta de caridade condenar. Atual e instigante, né? Então chegou o momento da gente fazer perguntas, colaborar aí com o nosso palestrante, né? Boa noite. Vou fazer acho que é uma colocação. Falando um pouco da minha passagem aqui, antes de ser espírita, eu era católico, assíduo, praticante, coroinha, iniciei estudo em seminário para padre, passava em frente a um centro espírita, fazia uma de pai e saía correndo, tá? Homossexual, então, nossa, não tenho nada contra, mas não chega nem perto de mim. O tempo foi passando, conheci o espiritismo, fui estudando o espiritismo e tenho a oportunidade de ser plantonista da Casas André Luiz. No início do meu trabalho, parece que eu era um especialista. Cada plantão meu vinha 2, 3, às vezes até 4, com a mesma situação. Então, eu reconheci que Deus me ensinou o caminho e acabou com aquele preconceito que eu tinha. Muito boa a sua colocação, porque na realidade eu também fui protagonista durante 17 anos na Casa André Luiz. E a gente aprende muito. E eles passam a ter uma confiança em você, né?
Não, eu quero só passar com o nome do senhor? Flauzino, é um nome diferente, né? Eu quero só passar com ele, com o seu Flauzino, então com o João, então só com a Sandra, porque eles adquirem uma confiança, eles querem, gente, uma pessoa, um ombro amigo, eles querem um companheiro onde eles possam contar, onde eles possam se abrir, porque eles não têm a família, que é onde eles deveriam ter primeiro. Por isso que a gente fala o seguinte, que ser pai, formar uma família é a faculdade mais difícil que tem, que a maioria das pessoas não se forma, não. E o canudo a gente recebe do outro lado. Eu acho que o meu não está nem sendo confeccionado. Bom, tem duas perguntas aí inscritas, mas vou fazer uma pergunta que veio pela internet, como nós somos modernos. Né? O Dalmo perguntou, até que ponto somos livres para escolher nosso destino, se ele está amarrado a nossas pautas de vidas anteriores? Olha, veja bem. Nós temos a doutrina do Cristo que nos ajuda, que nos mostra o bom caminho a seguir. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso seguir um caminho, mesmo sabendo que eu cometi várias faltas no passado, mas se eu seguir naquele caminho, amando e respeitando o próximo. Você entendeu? Então, de alguma maneira, as minhas faltas, eu posso não saudá-las 30%, mas eu vou saudar 1%. Mas eu vou estar praticando o amor. Eu não vou estar ferindo o meu semelhante. Não adianta nada eu estar aqui fazendo palestra, chegar na esquina e eu brigar com o motorista de ônibus porque não parou para mim entrar. Não adianta nada eu chegar na minha casa e desabar um monte de palavrões, saindo de um culto religioso. Não adianta nada. Então o cristianismo, o Cristo tem que estar aqui. E com ele aqui você pode seguir o seu caminho. Porque é o que diz aqui, quando nós estamos ligados ao Cristo, nós somos abençoados, nós somos iluminados. Então, nós temos o livre-arbítrio. Agora, procure seguir o caminho amando-o, amando a pessoa com quem você está, praticando a caridade e não prejudicando a ninguém. Não faz pergunta difícil, hein? Olá, oficina. Boa noite. Logo no início você comentou que a sexualidade não está no corpo, está no espírito. Eu fiquei em dúvida porque aprendi que o espírito é sexuado. Né? Falasse um pouco sobre isso. E um segundo ponto é o seguinte, no momento da sua palestra você falou que não deveria haver vergonha de mostrar seus defeitos, como se o homossexualismo fosse algum defeito, né? Me pareceu um pouco preconceituoso isso, até, e muito pelo contrário, atitude de dignidade, né? Não de enfrentamento, mas até de aceitação também, né? Obrigado. Nada, eu que agradeço. Bom, com relação a eu falar que a sexualidade ela está no espírito, porque toda a bagagem de todas as vidas você guarda onde? No espírito. Entendeu? Então você tem na sua bagagem espiritual, no seu baú, vamos dizer assim, reservado a você, aquilo lá é só você, todas as experiências da sua vida. O que você fez de certo e de errado. Por isso que eu falo, a sexualidade ela não está no corpo, ela está no espírito. Tá? E você tem que passar pela encarnação A ou encarnação B para que você possa evoluir. Quando eu falei, respondi? Quando eu falei que nós não devemos ter... Esqueci, o que é mesmo? Vergonha de... exatamente, porque nós não temos só esse tipo. Por exemplo, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, entendeu? É você olhar para você mesmo no espelho e ver. Pô, eu tenho preconceito contra os baixinhos, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu tenho cobiça por o que é do outro, sou invejoso, é nesse sentido. Eu não estou falando especificamente da homossexualidade. Não, pelo contrário. Eu acho que você assumir tem que ser homem pra caramba, meu. Entendeu? E não é vergonha nenhuma você assumir a sua homossexualidade. Não é vergonha. Porque nós estamos no mundo em evolução. Ontem eu era mulher. Hoje eu sou homem, amanhã o que eu vou ser? Não sei.
Depende da programação lá em cima. Se a Sandra não deixar eu casar com a Sofia Loren de novo, eu quero ver se eu caso, né? Mas eu não sei. Você entendeu? Então, você nasce com uma programação, mas você pode mudar essa programação pelo seu livre-arbítrio. Mesmo você tendo o amparo do plano espiritual, o amparo do teu anjo da guarda, da sua família, você tem o livre-arbítrio. E se você escolher ser homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, não importa, a escolha que você fizer, eu tenho que aceitar, meu irmão. Porque eu sou tão imperfeito quanto você. Eu não tenho direito de jogar pedra em você, sendo que o meu telhado é de vidro. Você entendeu? Então eu tenho que ver num irmão que pensa diferente, porque é corintiano, porque ele não é do meu partido político, ele é de outro, eu tenho que vê-lo como um irmão em evolução, eu tenho que aceitar essas diferenças e conviver bem. Nós estamos aqui para aprender a amar, a perdoar e a conviver com as pessoas. Porque é só assim que a gente vai em direção ao Cristo. Caso contrário, a gente vai ficar marcando o passo e não voltamos para a Terra, não. A gente vai para um outro planeta com certeza pior do que a Terra. Tá? Então há necessidade sim de se olhar no espelho e ver. Eu tenho X de qualidades, mas tenho X de defeitos. E vou procurar trabalhar esses defeitos. E não ter vergonha de chegar para... Como que é o seu nome? O Sérgio. Eu não ter vergonha de chegar para você, Sérgio. Sérgio, pô, eu tenho um problema, cara. Qual é o seu problema? Pai, eu sou orgulhoso. Pô, eu não me dou com a minha sogra. Eu amo o meu cunhado. Ele bem longe de mim. Entendeu? Eu sou homossexual, ou eu sou bissexual. Não ter a vergonha de se mostrar como é. Você entendeu? Porque é só assim, aceitando, eu tendo em você um companheiro, um amigo, eu me abro. Assim como você chega para mim e fala o que está se passando contigo. A partir daquele momento não é uma pessoa, são duas pessoas que estão uma ajudando a outra. E na realidade, nós somos um do outro sirineu, né? Ajudando um a carregar. Apesar que a minha cruz quem carrega sou eu. Mas de vez em quando, sempre tem alguém que me ajuda a carregar a cruz. Agora, o preconceito, sim, eu tenho que trabalhar esse preconceito em mim, para não ter o preconceito. Seja qualquer tipo de preconceito. João, apenas para aumentar mais esse conhecimento tão grande seu, vamos ver se alguma coisa a mais você vai colocar aí. Em determinados anos 80, um determinado radialista, ele fazia uma apologia à eliminação dos homossexuais em função do aparecimento do HIV. E eu reporto hoje e vejo o quanto nós estamos crescendo. Você já pensou? Poucos anos atrás, esse radialista fazia isso numa rádio. E hoje nós temos toda essa defesa, todo o lado jurídico trabalhando para isso. Então, nós estamos crescendo. Com certeza. Por isso que eu falei, o mundo está mudando. As leis estão sendo feitas. Os animais estão sendo protegidos. Né? As pessoas que pensam diferente, ou que agem diferente, estão tendo o direito de agirem daquela maneira. Porque todos nós somos iguais perante Deus. Nós somos criados simples e ignorantes. E todos nós, não importa quantos milênios vai demorar, a gente vai chegar diante do Cristo. Luz. Só que hoje, a gente não é nem uma chamazinha de uma cabeça de um fósforo. Então a gente precisa começar a pensar, o mundo está mudando, e eu garanto para você que até o surgimento da doença AIDS, houve uma necessidade para que houvesse um freio. Aí então surgiu a camisinha, aquelas coisas mais, né, e o esclarecimento da necessidade de usar o preservativo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, para todos os males, tem a sua compensação. A humanidade vai começando a mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Exatamente. Aí, principalmente nos excessos, né, que a gente está falando. É como eu falei para vocês, nós não estamos levantando a bandeira de ninguém, mas o amor, quando ele é puro, quando ele está abençoado pela luz do Cristo, quando os dois se amam verdadeiramente, porque houve
vidas passadas, em que os dois tiveram um amor muito grande, como é o caso aqui do Flávio e do Guilherme, não tem por que a gente ter vergonha de assumir esse amor. Não tem por que a gente condenar. É o amor verdadeiro. É esse o amor que Cristo quer que a gente faça. Amar sem preconceito. E aí sim nós vamos amar a Deus. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pela sua presença, né? Você vai ficar aqui um pouco mais conosco, tirando algumas dúvidas. E também fotografando os livros aí, né? Muito obrigado, viu, João? Bom, então depois dessas palavras, chegou o momento da gente mais uma vez fechar os olhos, numa atitude de interiorização, e novamente levantar nosso pensamento em direção ao Pai Maior. Pai, ajuda-nos a aceitar o diferente, a conviver com as diferenças nesse mundo, que nós possamos, cada qual do seu jeito, dar o seu melhor, que nós possamos formar a grande família terrestre, de várias cores, de várias crenças, mas no mesmo sentido do amor universal. Ajuda-nos, Pai, nessa nossa volta para casa, muitas vezes nos deparando com aquele ente querido mais difícil, com aquele filho mais rebelde. Nos ajuda a olhar a ele com todo o amor que ele merece, mesmo que ele não nos possa ver com todo esse amor. Se conosco, Senhor, nessa nossa caminhada de procura, de crescimento, que esse nosso planeta pouco a pouco possa ir melhorando. Queremos vibrar por esse planeta, Pai, enviando a ele as melhores vibrações e todo o nosso amor. Queremos vibrar também, nesse momento, pelas famílias que estão passando por dificuldades ligadas à dependência química. Quanto sofrimento muitas vezes elas passam sem saber por onde ir, o que fazer, misto muitas vezes de dor e desespero. Vibremos, queridos irmãos, por essas famílias, para que elas sejam amparadas. Vibremos também pelas pessoas cujo tema da palestra hoje se dirigiu, que muitas vezes se sentem perdidas em relação à sua própria sexualidade, às suas opções, à maternidade, paternidade. Vibremos para que elas recebam o apoio necessário, para que as suas famílias também possam entender o momento e a forma de ajudar. Vibremos, queridos irmãos. Nessa mesma vibração, nesse mesmo sentido, agradecidos ao Pai somos por estarmos aqui, por termos ouvido tantas palavras que nos fizeram refletir. Na verdade, o mundo ainda há tanto que melhorar, mas já pouco a pouco começa a mostrar sinais de recuperação. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Lentamente, vamos abrindo nossos olhos, agradecendo que nós possamos continuar em silêncio, que os trabalhos ainda continuam, e pouco a pouco as pessoas serão chamadas para receber o passe. Sejamos aqui novamente na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus.